Quero saudar a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos numa noite muito especial, porque acabamos de participar do banquete do Senhor, da mesa do Senhor, e é sempre um grande privilégio participar da mesa do Senhor. Quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua presença aqui nesta noite de domingo muito quente aqui na nossa cidade, mas receba o nosso carinho, receba o nosso abraço em nome do Senhor Jesus. Eu não posso deixar de agradecer a Deus nessa noite aqui pela vida do pastor Igor, que passou por momentos bem difíceis, turbulentos, mas que bom, Igor, vê-lo aqui nesta noite, juntamente com a sua esposa, sua filhinha, e que bom, né? Que bom vê-lo aqui, que Deus o abençoe, que Deus o restaure integralmente e que você continue dando o seu melhor para Deus, como sempre tem feito, hein? Queridos, a nossa fala tem que ser aberta, né? Nesses últimos dias, e como eu tenho dito aqui, todos nós sabemos que o mundo atravessa aí um tempo de pandemia e que muitas pessoas têm contraído o vírus, algumas de forma assintomática, outras de forma leve, outras grave, e outras estão morrendo, e nós precisamos enfrentar toda essa situação com os devidos cuidados, mas sobretudo com muita fé no Senhor, com muita confiança no Senhor. E eu não vou cansar de dizer que se tem um momento ou tem um período em que o cristão deve buscar a Deus, deve orar mais, é esse tempo. Busque a Deus, estreite o seu relacionamento com Deus, tá bom? Porque é um momento, é um período em que Deus realmente vai separar os seus fiéis, vai separar realmente aqueles que são conhecedores e estão firmados na sua palavra. Então é um período de realmente para que todo cristão esteja firmado na palavra de Deus. Sabe esses cristãos meia boca que não aguenta nada, qualquer turbulência, qualquer probleminha, se afasta? Esse tipo de cristão, esse perfil de cristão não vai aguentar o rush daqui para frente, meu irmão, porque nós estamos realmente caminhando aí para o apocalipse, e a gente não pode negar que esse vírus é apenas uma gotinha no oceano, e tem muito cristão apavorado, muito cristão amedrontado, e é só uma gotinha, irmão, tá? Isso não é nada ainda não, tá? Eu falo como estudioso da palavra de Deus há mais de 26 anos, tá? Isso é uma gotinha, tá? E Jesus já tinha falado lá, né? Como eu sempre digo aqui, ele fala de terremotos, mas os terremotos não acontecem no Brasil. Ele fala de maremotos, mas maremotos acontecem no Japão e na Indonésia, né? Mas ele falou de pragas também, né? E nós estamos exatamente vivendo aí uma praga. Esse vírus é uma praga. Eu conversava com a Jana essa semana e dizia assim, é um vírus infernal, porque no momento em que a pessoa fica tão vulnerável e tão carente, ninguém pode se aproximar dela. Ninguém pode se aproximar dela porque pode também contrair. Olha que coisa infernal. Então, queridos, que Deus nos guarde, oremos, né? Nós temos orado pela igreja, pelas famílias, e que Deus continue nos guardando, tá? Reitero, tá? Como falei quarta-feira, tá? Usemos álcool em gel, usemos máscaras, tenhamos cuidado nessa questão dos abraços. O povo cristão é um povo muito caloroso. Agora, eu não posso também falar aqui como alguém que não conhece a palavra de Deus, né? Só lembrando que, na verdade, quando Deus disse para os israelitas, olha, coloquem
nas vossas casas o sangue do cordeiro, e o anjo da morte vai passar por cima. Então quem livrou o povo, meu querido, não foi as marcas do sangue do cordeiro na porta, mas foi o cordeiro. Foi Deus quem livrou o povo. Então o que eu quero te ensinar com isso? Máscaras podem ajudar, álcool em gel pode ajudar, o nosso cuidado pode ajudar. Agora, meu irmão, quem cuida de mim, quem cuida de você, quem cuida da igreja, quem cuida das nossas famílias e pode nos guardar, é só Ele. Só Ele, irmão. Tem outro caminho não. Ou você se apega com Ele, tá? E se apega mesmo, tá? Porque se você morrer sem Ele, meu irmão, você sabe para onde você vai. Então, se tiver que morrer, morre nos braços de Jesus, tá? O pastor está me apavorando. Eu tenho que falar a verdade, irmão. Eu tenho que falar a verdade para você. Esse é o meu papel aqui, tá bom? Queridos, eu quero ler uma passagem bíblica. Nós intitulamos este ano, não segundo o nosso querer, mas com oração e sensibilidade espiritual, nós intitulamos este ano como o ano do cuidado e da provisão de Deus. 2021, o ano do cuidado e da provisão de Deus. Porque mais do que nunca nós vamos precisar do cuidado e da provisão de Deus. E hoje eu quero compartilhar uma mensagem. Quero que você abra a Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. A partir do verso 1. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, a partir do verso 1. Diz assim o texto sagrado: um profeta chamado Elias de Tisbe, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o Senhor Deus disse a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-te perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu a ordem do Senhor e foi e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia águas do riacho, e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Feche os seus olhos por 30 segundos, quero orar. Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua palavra, ela é maravilhosa, fala por si só. Todavia, Senhor, eu quero nesta noite, sob a luz do Teu Espírito, a orientação do Teu Espírito, sob a sabedoria do alto e sob a autoridade de Cristo e o poder e a unção do Espírito Santo, eu quero ministrar uma palavra que o próprio Senhor colocou no meu coração, fez arder no meu coração ao longo dessa semana, e eu conto mais uma vez com a Tua bênção, Senhor. Se o Senhor não estiver presente, ó Deus, esta reunião se tornaria infrutífera, ó Deus, e a razão de estarmos aqui é a Tua presença, é porque nós Te amamos, Te adoramos e estamos aqui, ó Pai. Que a Tua palavra encha os nossos corações nesta noite com edificação, conforto, exortação, e que sobretudo a nossa fé seja fortalecida no Senhor e que aprendamos mais e mais sobre o Teu cuidado e a Tua provisão, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a nação de Israel estava caminhando a passos largos para o caos. O quadro era dos piores.
19 reis já haviam passado como governantes daquela nação, e todos esses reis, na verdade, foram homens com coração extremamente ímpio, totalmente desvirtuado dos princípios do Senhor. E esses reis que antecederam Acabe foram reis que estabeleceram simplesmente traições, assassinatos e muita idolatria. E neste contexto, assume um outro rei chamado Acabe. E este homem também, como rei de Israel, viria ou se tornaria um dos piores reis também da história da nação. Como se não bastasse ser um rei de baixo nível espiritual, moral, casou-se também com uma mulher megera, chamada Jezabel. Uma mulher de coração pervertido por Satanás, e esta mulher passou a ser perseguidora número 1 do profeta Elias. E exatamente nesse cenário controvertido, nesse cenário caótico, surge repentinamente um profeta chamado Elias, um homem de Tisbe, uma região muito simples, muito pequena, perto de Gileade, e surge este homem surge debaixo de uma unção profética, de uma coragem profética, com uma fé abençoadora, e ele surge nesse cenário para restaurar Israel de assassinatos, de traições, mas sobretudo da idolatria que corroía o coração da nação naquela época e depois em períodos posteriores. E Elias, na verdade, ele surge com uma palavra muito forte para o rei Acabe, e diz: a partir de hoje não haverá chuva e nem orvalho, senão segundo a minha palavra, e só vai haver chuva de novo e orvalho no dia que eu abrir a minha boca, segundo a ordem divina. A partir desse momento, o profeta Elias tornou-se um homem semelhante a um foragido da justiça, um homem que tinha que se esconder, que tinha que trilhar caminhos às vezes sinuosos e desérticos por conta dessa perseguição implacável de Jezabel e de Acabe. Mas, queridos, o que eu quero nesta noite trazer como enfoque para você que veio aqui nesta noite, é que mesmo em toda esta perseguição, em todo esse embate contra a vida de Elias, Deus mostra o seu cuidado, a sua provisão ao longo de toda a trajetória do profeta Elias. E nesta noite eu quero destacar aqui alguns pontos sobre o cuidado e a provisão de Deus na vida desse profeta, e evidentemente que são apenas lições que se aplicam também às nossas vidas no tempo em que vivemos, e através dessas lições vamos aprender que Deus continua cuidando da sua igreja, cuidando do seu povo, cuidando da minha e da sua família nos detalhes minúsculos que você puder imaginar. Muito bem, quais são então as lições que podemos extrair desse texto que apontam realmente para o cuidado de Deus para com o profeta, e desta forma também estendendo a sua provisão para com aquele homem? Então o tema desta noite é experimentando o cuidado e a provisão de Deus. Quem aqui tem experimentado o cuidado e a provisão de Deus na sua vida? A primeira lição que eu quero compartilhar com vocês é a seguinte: que o cuidado de Deus pode ser surpreendente e superar as nossas expectativas. O cuidado de Deus pode ser surpreendente e superar as nossas expectativas. Agora, eu quero primeiramente destacar para você a seguinte questão: que mesmo quando estamos fazendo a vontade de Deus, nós podemos enfrentar crises, lutas e intempéries. O profeta Elias estava fazendo a vontade de Deus. Foi Deus quem disse para ele: vai para o ribeiro de Querite, próximo ao Jordão, e esconde-te lá.
Então ele estava debaixo de uma ordem divina, ele estava fazendo a vontade de Deus. Então entenda, querido irmão, de uma vez por todas, que mesmo quando estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos sujeitos ao enfrentamento de embates, de crises, de lutas e de percalços na nossa jornada. Lembramos da vida de Jó. O próprio Deus deu testemunho a respeito de Jó e disse: homem justo como esse na terra não há. Ou seja, o próprio Deus disse isso a respeito de Jó. Todavia, Jó enfrentou crises terríveis na sua vida. Ele perdeu todos os seus filhos de uma vez só, ele perdeu a sua saúde, e perdeu todos os seus bens materiais, e perdeu também o seu casamento. Jó era um homem íntegro, justo, mas enfrentou todas essas lutas, todos esses embates na sua vida. Olhamos para a vida do apóstolo Paulo. Em muitos momentos ele estava fazendo a vontade de Deus. Em muitos momentos ele estava cumprindo ordens divinas. Mas mesmo assim ele enfrentou muitas lutas, enfrentou tempestades, enfrentou perigos de morte, perigos de assaltos e os mais variados problemas que um ser humano pode enfrentar na sua vida. Então é muito importante que, principalmente num tempo como esse em que nós estamos vivendo, que nós tenhamos esse entendimento, porque tem muitos cristãos que pensam que pelo fato de sermos cristãos, nós estamos imunes aos problemas da vida. Queridos, não, em hipótese alguma. Nós estamos sujeitos às mesmas intempéries, às mesmas tempestades das pessoas que não servem a Deus. A diferença é que nós temos um Deus que cuida de nós em todos os instantes da nossa história. Agora, esse cuidado também não é o cuidado como às vezes a gente quer, como a gente deseja, como a gente imagina. Então fazer a vontade de Deus é a nossa prioridade, apesar das lutas. Estarmos na vontade de Deus deve ser sempre a nossa prioridade, apesar das lutas e apesar dos percalços. Entenda de uma vez por todas essa questão que é bíblica, essencialmente bíblica. Agora, dando sequência aqui ao raciocínio bíblico, queridos, ele estava fazendo a vontade de Deus, e Deus havia dito: vá para o ribeiro, porque você beberá do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que te alimentem. Mas mesmo assim, num determinado momento, o ribeiro secou. O ribeiro secou porque não havia chuva. Então há momentos na vida cristã, há momentos na nossa caminhada cristã, que o ribeiro também se seca, queridos. Há momentos no nosso desafio cristão que o ribeiro seca, e nós não temos como evitar, porque não faz parte da nossa competência, foge do nosso controle, e há momentos que realmente o ribeiro seca. E o ribeiro pode secar das mais variadas maneiras, queridos. Há momentos que o ribeiro seca na vida financeira. Há momentos na vida que nós passamos por dificuldades financeiras, por apertos financeiros. Há momentos na nossa caminhada que nós passamos por momentos de desgaste nessa questão financeira, e nos tornamos às vezes prisioneiros de dívidas, alguns por irresponsabilidade, outros por questões as mais variadas que eu poderia elencar nesta noite. Mas há momentos que o ribeiro se seca na nossa vida financeira, há momentos que o ribeiro se seca na vida profissional, há momentos que o homem e a mulher pode ficar desempregado, há momentos que aquele que depende de vendas não vende, não consegue alcançar a meta, não consegue bater a meta. Há momentos que a empresa entra em falência, em concordata. Há momentos que a crise assalta e assola a humanidade, e os nossos recursos
entram no caminho, na trilha da escassez. Ou seja, o ribeiro pode se secar na vida profissional, o ribeiro pode se secar nas relações familiares. Quantas famílias neste período de pandemia, casais que se separaram, famílias que brigaram, mulheres que morreram porque os maridos estavam dentro de casa e as brigas foram afloradas, cresceram, filhos que se desvirtuaram ainda mais nesse período. Há momentos que o ribeiro se seca, há momentos que o ribeiro se seca no casamento, casais que não conseguiram caminhar juntos, que não conseguem dar sequência a um relacionamento. Há momentos que o ribeiro seca, irmãos. Há momentos que o ribeiro seca, e não seca só para mim, não seca só para você. O ribeiro pode secar para muitas pessoas no Brasil e fora dele. Mas o que eu quero que você aprenda nessa noite é que quando o ribeiro seca, mesmo quando o ribeiro seca, Deus sabe o que está fazendo. Mesmo quando o ribeiro seca, Deus sabe o que está fazendo. Tem muitas pessoas que pensam que por conta do ribeiro ter secado, elas se sentem abandonadas, deixadas à margem pelo Deus a quem servimos. Mas mesmo quando o ribeiro seca, nós precisamos entender que Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. E é interessante, queridos, que quando o ribeiro seca, Deus já tem uma orientação para Elias: agora você vá para Sarepta, porque eu tenho ordenado uma mulher viúva para que te sustente. Então aprenda essa preciosa lição nesta noite. Quando o ribeiro seca, Deus já sabe o que vai fazer. Quando o ribeiro seca, Ele já sabe, Deus já sabe o que vai fazer. Ele já tem outra porta, Ele já tem outro caminho, Ele tem uma solução, Ele tem uma alternativa para você, porque Ele é Deus. E nós não sabemos, nem sempre entendemos os caminhos de Deus, nem sempre entendemos os propósitos de Deus, mas o caminho, segundo o salmista, o caminho de Deus é perfeito. E quando o ribeiro se seca, Deus já tem um caminho alternativo, porque Ele já sabe o que vai fazer. Nessa noite, talvez o ribeiro tenha se secado em alguma área da sua vida, mas eu quero ser profeta de Deus para a sua vida e te dizer: Deus já sabe o que vai fazer, Deus já tem uma alternativa, Deus já tem uma solução, Deus já tem uma porta aberta, Deus já tem um caminho que foi desbloqueado, e Ele vai te colocar na porta que Ele abriu, que Ele é Deus, Ele é Senhor da sua vida. E o texto diz: eu tenho ordenado aos corvos que te alimentem. Queridos, Deus nunca desamparou o seu povo. Quando a gente olha para o livro de Êxodo, a gente vê que quando o povo estava peregrinando pelo deserto, Deus mandou o maná. Todos os dias eles tinham o maná. Certa ocasião, eles disseram: estamos com saudades, porque lá no Egito nós tínhamos pepinos, cebolas e tínhamos carne. Deus soprou um vento do mar e trouxe cordonizes, e o povo comia carne que estava entre os dentes. Deus nunca desamparou seu povo em momento algum. E Deus disse: eu ordenei aos corvos que te alimentem. E a Bíblia nos diz que os corvos, que os urubus levavam pão para o profeta pela manhã e à noite, levavam pão e carne para alimentar um profeta de Deus. O que eu quero que você aprenda nessa noite, queridos: todos nós podemos passar por períodos de sequidão dos mais variados ribeiros da nossa existência. Mas quando o ribeiro se seca, pode ter certeza de uma coisa: Deus move corações em nosso favor. Deus inquieta corações em nosso favor. Deus levanta pessoas para nos abençoar. Deus levanta, inquieta pessoas para nos enviar e trazer a sua provisão. Então eu quero nessa noite que você acredite. Como dizia certo pregador extremamente pentecostal: ainda que Deus tenha que fazer urubus de garçom, mas a provisão vai chegar na tua casa, irmão. A provisão vai chegar na tua casa.
a provisão vai chegar na tua casa. Não importa como, essa não tem que ser a sua preocupação, porque Deus tem a sua multiforme graça e sabedoria. Ele age de diversas formas, mas eu quero ser profeta de Deus para a tua vida. Não importa como, não importa de que maneira, mas Deus não vai deixar faltar nada para você, porque Ele é o Deus da provisão, Ele é o Senhor do universo, Ele é o Senhor todo-poderoso. Ele não permite que os pardais deixem de se alimentar, que as plantas tenham a sua beleza, muito mais vocês que servem ao Deus todo-poderoso. Ele está cuidando e Ele sabe o que nós precisamos. Segundo lugar, as dimensões do cuidado de Deus são muito amplas e precisamos entendê-las. Deus disse para ele, depois que o ribeiro secou: vai para Sarepta, porque eu tenho ordenado uma mulher viúva que te sustente. Mas antes, me lembrando um pouquinho hoje sobre o cuidado de Deus, o Salmo 124 aponta 4 dimensões do cuidado de Deus ali. Primeiro, o texto começa dizendo assim: se não for ao Senhor que estivesse ao nosso lado. Então esse texto começa trazendo a primeira dimensão do cuidado de Deus, ou seja, um Deus que está ao nosso lado, um Deus que nos faz companhia. Você consegue entender isso? Um Deus que está ao nosso lado e que nos faz companhia. Há momentos que nós não temos um amigo para nos abraçar, para recostarmos a nossa cabeça nesse ombro. Há momentos que nós gostaríamos de ter um familiar para recostar a cabeça e desabafar, e nós não temos. Há momentos que o esposo gostaria de recostar a cabeça no ombro da esposa e vice-versa, mas há momentos que nos faltam. Há momentos que um filho quer desabafar com o pai, com a mãe, não tem esse pai, não tem essa mãe, porque morreram ou porque é órfão de pais vivos. Há momentos que nos faltam companhias humanas, mas eu quero nesta noite que você entenda que Deus é a nossa companhia constante. Ele não nos abandona, Ele está conosco em todos os momentos, em todas as situações, em todas as circunstâncias. Ele é a nossa companhia diária, momentânea, de segundo a segundo. Ele está conosco, queridos. Essa é a primeira dimensão do cuidado de Deus. A segunda dimensão é de um Deus que quebra laços. Se acompanha o texto e diz que Deus quebra laços, ou seja, dos inimigos. Nós estamos vivendo um momento em que, além de enfrentarmos um inimigo invisível, um vírus invisível que está no ar e que nos ameaça, nós temos enfrentado outros inimigos, como o inimigo do desemprego, da crise social, da crise financeira. Nós estamos enfrentando o inimigo que tenta solapar a nossa saúde, nos levando para um leito, levando famílias a ficarem enlutadas. Ou seja, inimigos visíveis e invisíveis estão destruindo famílias, estão destruindo lares nesses últimos tempos, estão desestruturando famílias. Mas esse texto, ele diz que o nosso é um Deus que quebra os laços que os inimigos preparam contra nós. Então nesta noite eu quero que você entenda essa dimensão do cuidado de Deus, que nós servimos a um Deus que quebra os laços do inimigo contra nós. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, nós podemos até estarmos ameaçados por tantos inimigos, mas é Ele quem quebra os laços, é Ele quem despedaça os laços pelo seu poder. A Bíblia nos diz que a unção despedaça o jugo. Então eu creio nesta noite que Deus despedaçou o jugo da morte sobre muitos irmãos aqui nesta igreja, tem despedaçado o jugo da morte sobre muitas famílias pelas quais nós temos orando, porque esse é um Deus que quebra os laços do inimigo, inclusive os laços de morte. Exaltado seja o nosso Deus, e Ele está aqui nessa noite com o seu braço forte, com o seu poder. O profeta Isaías diz o seguinte: vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor levanta
levantará contra ele a sua bandeira. Queridos, nesta noite, a bandeira ensanguentada do Cordeiro de Deus está hasteada aqui sobre essa igreja. Eu creio que ela está hasteada na porta da sua casa. Queridos, é por isso que Deus quebra os laços do inimigo, e por mais que ele tenha levantado e preparado emboscadas, armadilhas para tirar a sua vida, para destruir seu lar, para destruir a sua família, nesta noite está aqui aquele que quebra laços, aquele que desfaz armadilhas, aquele que desfaz o laço do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Terceira dimensão do cuidado de Deus é que diz o próprio Salmo 124 que Deus nos protege. É Ele quem nos protege, e é isso que me encanta. É Ele quem nos protege dos nossos inimigos. Eu vejo que muitas pessoas estão colocando a sua confiança na vacina. De ontem para hoje eu ouvi muitos comentários: a vacina vai ser a solução. Queridos, eu respeito a opinião de todo mundo. Pode até ser uma solução. Pode até ser uma solução. Olha o que eu estou dizendo. Pode até ser uma solução. Mas eu acredito na Bíblia Sagrada. É Deus quem nos protege. É Deus quem nos protege. Sabe por quê? Quantas doenças nós já enfrentamos, inclusive a mais recente, HN1. E muitas pessoas aqui se vacinam contra HN1 todos os anos, e a gente sabe que é sempre anterior. Quando você se vacinar esse ano de 2021, é para combater o vírus de 2020. Então você está sempre atrasado. Então eu acredito num Deus que nos guarda, um Deus que nos protege. Se você está aqui, é porque a tua missão não acabou, meu irmão, porque Deus tem plano na tua vida. Então, esse salmo fala sobre as dimensões do cuidado de Deus, ou seja, um Deus que nos protege. E a quarta dimensão do cuidado de Deus é que diz, o salmo termina dizendo assim, que Deus é o nosso socorro. Então, queridos, o nosso socorro não é álcool em gel, o nosso socorro não é máscara, o nosso socorro não é a vacina, o nosso socorro não é o governador do estado de São Paulo, como também não é o governador do estado do Paraná, o nosso socorro não é o presidente da República e nem o novo presidente dos Estados Unidos, o nosso socorro não é o político A, o político B, o nosso socorro é do Senhor e vem do Senhor, queridos. Ou nós acreditamos nisso, ou meu irmão, ou então a minha fé não vale, porque o nosso socorro vem do Senhor. No Salmo 121, o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Então o teu socorro vem de Deus, irmão. O teu socorro vem do Senhor. Mas o que eu quero que você entenda ainda é que Deus tem os seus processos em nossas vidas. Deus tem os seus processos, e às vezes a gente não entende. E não adianta que talvez você nunca entenda. Algumas coisas você entenda e outras você nunca entenda. E aí Deus manda o profeta sair: olha, eu estou te mostrando o meu cuidado e a minha provisão, mas agora o ribeiro secou e você vai para Sarepta. Sarepta significa refinado, ou seja, fornalha. Deus estava mandando o profeta para Sarepta para refinar uma joia preciosa. Às vezes Deus permite a gente ir para a fornalha para nos lapidar. Às vezes Deus permite a gente passar por um processo para nos tornar uma joia muito mais bela e encantadora do que aquela que pensamos que somos. Então às vezes Deus permite certos processos porque Ele quer nos lapidar, e nós não entendemos, nós esperneamos, nós reclamamos, nós murmuramos, e nós não entendemos que Deus quer nos trabalhar, porque antes de Deus trabalhar através de nós, Deus tem que trabalhar em nós.
Antes de Deus trabalhar através de nós, Deus trabalha em nós. Deus não está interessado no nosso ativismo religioso, Deus está interessado no nosso relacionamento com Ele. O nosso relacionamento com Deus precede a obra de Deus. Tem muita gente que quer fazer a obra de Deus, mas não tem relacionamento com Deus. E eu tenho que fazer a obra de Deus quando eu tenho relacionamento com Deus. Eu sei quem é Deus, eu sei o que Ele pode fazer, e o meu relacionamento, o meu contato com Ele. Então, Deus manda o profeta para Sarepta. Lá eu vou lapidar essa joia. E olha que interessante, do Ribeiro de Querite até Sarepta, pastor Domingos, dava 150 quilômetros. E o profeta tinha que andar como um fugitivo da justiça, um foragido, se escondendo, porque ele era caçado para a morte mesmo, ele era odiado. Há momentos que nós passamos pelos desertos existenciais da vida, há momentos que nós nos sentimos sozinhos, há momentos que até a nossa sombra foge de nós mesmos. Mas são processos pelos quais nós precisamos passar e não temos como fugir deles. Não temos como fugir deles. Porque são os processos que forjam o nosso caráter, são os processos que fazem de nós homens e mulheres de Deus fortes e convictos, de caráter ilibado. O talento pode até levantar uma pessoa, mas quem sustenta é o caráter. Tem muitas pessoas que surgem do nada, do dia para a noite, como pregadores, como cantores, e de repente, alguns meses depois, você fala: cadê o fulano? Cadê o fulano? Sumiu. Talento pode te levar nas alturas, mas quem te sustenta é o teu caráter. É o teu caráter. Então há processos pelos quais o próprio Deus nos leva a passar. E aí, queridos, confiar em Deus em tempos fáceis, em tempos de bonança, melhor dizendo, é muito fácil. Confiar em Deus em tempos de bonança é muito fácil. Quando você está com saúde, pastor Igor, é fácil confiar em Deus. Quando você está batendo as metas, é fácil confiar em Deus. Quando a empresa está vendendo, é fácil confiar em Deus. Quando a família vai bem, é fácil confiar em Deus. Quando a conta bancária vai bem, é fácil confiar em Deus. Mas repito, há momentos e há processos pelos quais Deus nos permite passar exatamente para desenvolver a nossa fé. E aí, como diz aquela canção, Aquieta minha alma, um trecho dela que eu gosto bastante, que confiar em Deus é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar naquilo que tu me disse. E confiar em Deus às vezes é como viver perigosamente. Em alguns momentos ao longo dessa construção, eu dizia para o conselho: vamos fazer tal coisa. Ele só faltava dizer assim: você é doido, você é maluco, como é que a gente vai fazer? A gente não tem previsão de caixa e nem tem recursos. Há momentos que confiar em Deus é como viver perigosamente, mas eu preciso, ou prefiro, melhor dizendo, acreditar naquilo que tu me diz. Meu irmão, minha irmã, eu sei que muitos já passaram, outros estão passando por momentos extremamente delicados, mas há momentos que esta é a nossa única alternativa, esse é o nosso único recurso, é confiar em Deus, é confiar. E o profeta confiou em Deus. O Senhor está mandando, eu vou. O Senhor está mandando, eu vou. Sabe por quê? Olha o que eu vou dizer para você. Sabe onde Deus se manifesta, pessoal do louvor? Queridos irmãos, queridas irmãs, Deus se manifesta no lugar onde Ele manda você estar. Deus se manifesta no lugar onde Ele te manda estar.
E Elias sabia disso. O Senhor me mandou, eu sei que o Senhor vai se manifestar. Tem muita gente que fica correndo atrás de Deus. Tem muita gente que fica correndo atrás do milagre, atrás de alguma coisa miraculosa que mude a sua vida em 24 horas. Meu irmão, não existe essas coisas. Eu vou mudar de igreja porque aqui não está legal, eu vou mudar de igreja. Meu irmão, Deus se manifesta no lugar onde Ele te manda estar. Deus se manifesta no lugar onde Ele te manda estar. Se Ele te mandou estar aqui, como eu acredito, se você está aqui é porque Ele te mandou, Ele te orientou a estar aqui. É aqui onde Ele vai se manifestar na sua vida. É onde Ele vai abrir portas, onde Ele vai abrir caminhos, onde Ele vai abrir possibilidades, onde Ele vai elucidar a sua mente, te dar novas ideias. É onde Deus se manifesta, é onde Ele nos manda estar. Muitas ocasiões, colegas meus disseram assim: Genival, você é um pastor assim, você é um pastor assado, você precisa estar numa grande metrópole, você precisa estar à frente de uma igreja assim, de uma igreja assada. E as propostas vêm, mas eu sei que Deus se manifesta onde Ele nos manda estar. E Deus tem se manifestado na minha vida, na vida da minha família, e eu vejo a manifestação de Deus aqui neste lugar. Eu vejo a manifestação de Deus aqui neste lugar. E Ele se manifesta de forma tão poderosa que nesta noite, queridos, eu posso lhes afirmar que este lugar está tomado pela presença poderosa do nosso Deus, que este ambiente está encharcado pela presença poderosa do nosso Senhor. Ele está aqui, a sua glória, a sua presença está aqui, porque Ele se manifesta onde Ele nos manda estar. Agora, interessante, né? Que quando nós estamos debaixo de uma direção de Deus, nós abençoamos outras pessoas, né? Aquela mulher disse assim, ele falou assim: olha, me dá um pouco d'água para eu beber, e aproveita e faz um bolo aí para eu comer, que eu estou com fome. E a mulher falou assim: meu querido profeta, eu não tenho nada em casa, eu só tenho um pouco de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Eu vou fazer para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Faze primeiro para mim, porque eu represento, aqui sou um representante do Deus Altíssimo. Faze primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai acabar na tua casa, o azeite da botija não vai faltar na tua casa, até que haja chuva sobre Israel. Quando você faz primeiro para Deus, com o intuito de adorá-lo de todo o seu coração, os céus se abrem para você, meu irmão. Os céus se abrem para você. Mas tem gente que anda em círculos, que a vida não vai nem aos empurrões. A vida não vai nem aos empurrões, porque mesmo sendo ensinado, nunca aprendeu a honrar a Deus, a despejar o seu coração na presença de Deus e dizer: Senhor, tudo que eu tenho é teu, nada é meu, Senhor. Esse dinheiro que eu ganho é do Senhor, essa igreja que eu pastoreio é do Senhor, o meu consultório é do Senhor, o meu carro é do Senhor, a minha família é do Senhor. E aí, queridos, aquela mulher permutou o visível pelo invisível, porque ela tinha em mãos o visível, um pouco de farinha e um pouco de azeite. Ela permutou o visível pelo invisível, ela acreditou na palavra de Deus através do profeta. E nós precisamos daqui por diante trilhar este caminho. Isso é fé, esse é o mundo da fé, é permutar o visível pelo invisível. Às vezes o que eu tenho é tão pouco que eu tenho que dar ainda, eu tenho que partilhar o que eu tenho que é tão pouco, eu tenho que dar e eu tenho que abençoar.
Mas quando eu partilho com o outro, quando eu partilho com Deus aquilo que lhe é devido, e quando eu partilho com o próximo, é exatamente permutar o visível pelo invisível. E aí, meu irmão, os céus se abrem, e a Bíblia nos diz que aquela mulher comeu muitos dias, que a farinha não acabou, o azeite não acabou. Eu sou profeta de Deus para a tua vida. Tem desemprego por aí? Tem dificuldades? Tem. Mas a farinha da panela não vai acabar na tua despensa. Não vai faltar azeite na tua casa. Você pode até passar por lutas, por dificuldades, mas não vai faltar a farinha, não vai faltar o azeite, não vai faltar a provisão, não vai faltar a bênção de Deus sobre a sua casa. Agora, aprenda o que eu aprendi estudando esse texto. Cuidado para não se frustrar com a primeira impressão. Cuidado para não ser derrotado pela primeira impressão. Porque a primeira impressão do profeta Elias foi a pior possível. O Senhor me mandou aqui para ser alimentado por uma mulher viúva. E essa mulher viúva, ela não tem nem o que comer para si e para a sua família. E o Senhor me mandou aqui. Cuidado para não ser derrotado pela primeira impressão. Porque há momentos na caminhada, e eu já passei por vários momentos. Eu comecei muito jovem no meu ministério. Tive muitas experiências com Deus. Ano passado, ou retrasado, eu tive com um amigo meu, pastor Eliseu, com o qual eu tive as maiores e mais lindas experiências na minha vida, porque nós andávamos juntos fazendo a obra de Deus. E hoje eu conto isso para minha esposa e para minha filha, e ele conta para os filhos dele. E eu conheci o filho dele, depois de muito tempo ele disse para o filho dele: esse aqui é o pastor Genival, o homem com o qual seu pai passou as maiores experiências, teve as maiores experiências da sua vida, da vida. Isso é lindo, gente, é emocionante. Mas cuidado para não ser derrotado pela primeira impressão, porque há momentos na vida que a gente se depara com essa situação, e a primeira impressão parece que a gente se sente derrotado. Não sei se você já bateu a porta de um emprego. Uma vez eu abri uma oportunidade numa empresa, numa multinacional, na época chamava Thomas Delarue, no Rio de Janeiro. Era uma multinacional francesa. Eu mandei o meu currículo e me convidaram para fazer os testes. Tinham testes de língua portuguesa, matemática, de performance, de conhecimentos gerais. Aí eu fui aprovado em tudo. Aí a mulher mandou me chamar. Agora é só fazer o exame médico para você começar a trabalhar. E eu vibrei. Caramba, testes difíceis, uma multinacional, vou entrar numa multinacional e tal. Vai fazer exame médico agora e tal dia você começa. Aí o médico foi me examinar, aí falou assim: você tem um desvio na coluna. Eu falei assim: mas nunca me falaram isso, e eu nunca senti nada na minha coluna. Corro, brinco, prego, ando, viajo. Mas você tem um pequeno desvio na tua coluna e eu não posso te admitir nesta empresa. Gente, eu saí dali chorando, literalmente chorando, porque era uma oportunidade para mim ímpar, eu entrar numa multinacional francesa e eu tinha uma linda trajetória pela frente. A gente não entende os processos de Deus. Mas cuidado para você não se sentir derrotado pela primeira impressão. Quando alguém te escolhe à frente de centenas de candidatos numa empresa, quando você olha para uma determinada situação e você olha: meu Deus, é isso aqui. Quando eu assumi essa igreja aqui, se eu fosse olhar pela primeira impressão, não é Domingos, talvez eu me sentisse derrotado. Era uma igreja bem pequenininha, que a gente estava lembrando esses dias, aquele chão de vermelhão, aqueles bancos, com 15 pessoas. Cuidado para não ser derrotado pela primeira impressão, porque há momentos que a primeira impressão vai ser exatamente essa: um pouco de azeite,
um pouco de farinha numa panela, mas você tem que acreditar naquilo que Deus te diz. Você tem que acreditar naquilo que a palavra de Deus te diz. Você tem que acreditar na promessa de Deus. Você tem que acreditar no mover sobrenatural de Deus. Você tem que acreditar que os céus estão abertos sobre a tua vida e sobre a tua família e sobre a tua casa. Há momentos que a única alternativa é experimentar o cuidado e a provisão de Deus. Em 2021, que experimentemos juntos o cuidado de Deus em todos os detalhes da nossa existência e a provisão constante de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Bendito seja o nome do Senhor. Fique de pé. Quero que você adore ao Senhor. Você derrame o seu coração na presença do Senhor e depois já estaremos encerrando. Feche os seus olhos por alguns instantes. Olhe para dentro de você. Veja o quanto Deus tem cuidado de você. Olha o quanto Deus tem cuidado de você. Quanta gente já se foi ao longo de 2020 e Ele cuidou de você. Foi fácil? Nem um pouco. Mas Deus é poderoso. Deus é lindo. Ele quer que você experimente mais do seu cuidado, da sua provisão. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Medita nessa canção, só irmão. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Você não está só, irmão. Aleluia. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Oh, eu confio e acredito naquilo que tu me diz, Senhor. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aleluia, aleluia. Pois sei que mesmo sem entender você está no controle, então esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade, pra mim eu sei que vai ser difícil, mas
você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar e as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar e as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar e as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. E o tempo não pode apagar e as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ser difícil, eu sei. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, sozinha eu não me sinto só. E aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Aleluia. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti.
mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você pedir. Quero orar por você, Senhor. Que linda canção, Senhor. Que o teu povo possa confiar mais em Ti. Que o teu povo possa ter mais fé em Ti, Senhor. Temos visto, Senhor, um povo tão vacilante no planeta Terra, daqueles que se dizem cristãos. Um povo tão vacilante, ó Deus, pessoas que estão apavoradas. Mas acrescenta fé ao teu povo, acrescenta fé à tua igreja na face da terra, Senhor. Que o teu povo aprenda a confiar mais em Ti, principalmente em momentos difíceis, em momentos delicados. Que o teu povo confie no Senhor e naquilo que o Senhor diz na tua palavra. Às vezes depender é como viver perigosamente, Senhor, mas nós optamos por confiar naquilo que o Senhor nos diz através da tua palavra. Pai, que os nossos corações saiam daqui nessa noite fortalecidos, encorajados, animados, ó Deus, para caminharmos na Tua presença. Que essa semana seja uma semana diferente, de bênçãos, de realizações, de conquistas, de vitórias, de testemunhos, para a glória do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Que a Tua bênção repouse sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. É o Senhor quem nos protege, é o Senhor quem nos guarda. E nós contamos com a Tua proteção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir bem forte ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pode ficar em pé, nós já vamos encerrar.